Olá, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui, né, praticamente no meio da madrugada, porque algumas questões são tão importantes e relevantes que a gente não quer esperar pelo dia seguinte para registrá-las, né? A gente tem uma certa necessidade de dizê-las, né, no momento em que elas nos ocorrem. E eu gostaria de deixar registrado aqui uma questão para vocês que passam por relacionamentos complicados, que é a questão da culpa, meus amigos. Uma das maiores armas, talvez a maior arma dos manipuladores, dos narcisistas, dos sociopatas e psicopatas contra as pessoas que eles fazem de vítima, chama-se culpa. Eles estão o tempo todo tentando fazer você se sentir culpado por qualquer coisa, inclusive pelos próprios erros deles. Por exemplo, eles tentam fazer você se sentir culpado pela traição que eles cometem contra vocês. Eles traem vocês, né? Ele te trai, ela te trai e ela põe a culpa em você. Ela diz: olha, você me jogou nos braços dele. Olha, aí o cara fala: olha, a culpa é sua porque você não fez o que eu queria que você fizesse. Você não fez sexo comigo, ou você não me amou, ou você não foi carinhosa ou compreensiva. Na verdade, são artifícios que os narcisistas utilizam, que os manipuladores utilizam para não se responsabilizar pela própria falta de caráter que eles têm, porque a ideia de caráter deles é muito diferente da nossa, né? Eles se consideram intocáveis, eles se consideram seres humanos que estão acima das regras de convivência dos seres humanos normais. E por isso eles simplesmente ignoram essas regras. Então eles mentem quando querem mentir, enganam quando querem enganar, traem quando querem trair. E quando você suspeita ou descobre, eles colocam a culpa em você. Ele vai dizer que a culpa é sua, que você foi o culpado ou a culpada por aquele comportamento promíscuo, imoral, deselegante, mentiroso que eles tiveram com você. Então eu achei importante registrar esse momento para você que já passou por isso e pensou assim: nossa, mas eu fiz de tudo pela pessoa e ela me traiu, ela mentiu, ela enganou. Mas quando você confrontou essa pessoa e quando você expôs a verdade, quando você jogou na cara dela a realidade, ela pôs a culpa em você. E você assumiu essa culpa, você falou: nossa, é mesmo, eu devia ter sido mais compreensivo, mais compreensiva, eu deveria ter cuidado mais, ser mais generoso, mais generosa, mais carinhoso, eu deveria ter feito amor com essa pessoa de uma maneira mais esplendorosa. Mas não se engane, por melhor que você tivesse tratado essa pessoa, ainda assim ela teria maltratado você, porque a lógica dela é outra, é extremamente egoísta, né? Ela vai, independente, você pode ter feito melhor por ela, mas mesmo assim ela vai trair você, vai enganar, vai mentir, porque mesmo você sendo a melhor pessoa que você possa ser para ela, isso não importa, porque no fundo ela precisa ter várias pessoas sob o domínio dela, das pessoas narcisistas, egoístas, manipuladoras. Então, mesmo que você fosse um príncipe encantado, um príncipe da Disney, uma princesa da Disney, ainda assim essa pessoa iria te enganar, te trair, mentir para você, te manipular, porque na vida dessas pessoas o que vale é a satisfação pessoal de saber que ela controla você, que ela tem você nas mãos dela. E esse é o combustível que faz essas pessoas infelizes, essas pessoas manipuladoras, as pessoas tristes sobreviver.
sobreviverem, né? É como se fossem vampiros emocionais. Então esses vampiros emocionais, eles precisam do seu sofrimento, da sua culpa, da tua dedicação a eles, porque quanto mais você se dedica a eles, mais eles se sentem bem com eles mesmos, porque o ego deles necessita disso, porque são pessoas vazias, são pessoas tristes, são pessoas infelizes. E a maneira delas preencherem esse vazio, a maneira de superarem essa infelicidade, é como se fosse uma droga em que ela manipula pessoas para que elas façam o que essa pessoa narcisista, manipuladora, queira que você faça. E essa é a satisfação delas. É isso que faz elas felizes. Mas não é felicidade, é uma satisfação momentânea, porque horas depois, assim que ela acordar, ou depois do almoço dela, ou no início da noite, da próxima noite, ela já vai precisar novamente dessa massagem no ego, desse comportamento que massageia a sua personalidade doente, vazia. São pessoas tristes, são pessoas vazias, são pessoas infelizes e que vão provavelmente morrer infelizes. Só que elas tentam arrastar você para o mesmo buraco existencial em que elas vivem. São vítimas de uma vida triste, de abusos, de violências. Elas são vítimas. Mas elas, da condição de vítima, se tornam algozes, elas se tornam os culpados por destruir outras vidas, porque elas sentem que tiveram a vida delas destruída, e isso é muito triste mesmo. E aí elas querem destruir outras vidas para se sentir um pouco melhor ou para sustentar a agonia de sobreviver. A vida delas é tão maldita, tão desgraçada, tão pobre, tão triste, que elas precisam fazer com que outras pessoas sofram para terem minutos, instantes de satisfação. Como o uso de uma droga. Elas usam você como um crack, como um cachimbo de crack, como um cigarro de maconha, como um copo de uísque, para satisfazer o seu vício. Mas na manhã seguinte elas são a mesma pessoa infeliz dos dias anteriores. Então são pessoas que merecem a nossa pena, a nossa compaixão, mas que não merecem a nossa confiança, porque elas vão nos trair, porque a traição faz parte delas. Elas não entendem que isso é traição, elas acham que isso é normal, nós chamamos de traição, elas não tratam dessa forma, tá? Porque elas foram tão maltratadas ao longo da vida, que quando elas maltratam, elas acham que isso é normal. Então, meu amigo e minha amiga, se você cair numa roubada dessas, se você percebe que teve uma relação abusiva a esse ponto, aonde a pessoa, o teu amor, né, a pessoa com que você se relacionava, faz você se sentir culpado o tempo todo, até por questões insignificantes, aparentemente bobas, mas o tempo todo ela tenta te colocar culpa por qualquer coisa, até pelos erros dela. Abra os seus olhos, porque essa pessoa está manipulando você, ela está enganando você muito provavelmente e está fazendo você se sentir culpado ou culpada para acobertar vou usar um termo popular, tá? As sacanagens que elas fazem com você, que elas cometem com você. Porque a promiscuidade, a mentira, a falsidade, para elas não são questões relevantes. Elas cometem esses atos promíscuos, falsos, mentirosos, com muita naturalidade,
com muita naturalidade. Então, meus queridos e minhas queridas, abram os olhos, não se martirizem, não se culpem, não assumam uma responsabilidade por um erro que não foi de vocês. Por um erro que foi da pessoa que manipulou os seus sentimentos. A pessoa que fez você acreditar que você era importante quando no fundo você não passava de um saquinho de suprimento. Quando você não passava de um combustível para o ego dessa pessoa. Então, meus queridos e minhas queridas, libertem-se dessa dominação, libertem-se dessa relação abusiva, tóxica, que te faz tanto mal, e saiba que o mundo é muito grande e tem muita gente legal que vai saber valorizar, respeitar as suas qualidades, as coisas boas que você tem para oferecer. Porque o manipulador, narcisista, sociopata, psicopata, em alguns casos, as suas qualidades só servem de atrativo para que eles pensem, bom, é esse ou essa que eu quero destruir. Porque eles têm uma espécie de inveja, de vazio, de falta de sentido existencial. Então eles precisam vitimizar alguém que no fundo, eles gostariam de ser. Os narcisistas gostariam de ser você. As pessoas que te abusam, que te exploram, que te enganam, que te manipulam, no fundo, bem lá no fundo, porque nem eles têm isso claro, isso não é consciente, eles são também escravos do seu subconsciente, eles queriam ser você. Eles queriam ter as qualidades que você tem, eles queriam ter os objetos, os bens materiais que você tem, eles queriam ter a vida que você tem, eles queriam ter a autoestima que você tem, por isso que eles precisam destruir a sua, porque destruindo a sua autoestima, ele rebaixa você ao nível dele, e para isso, e para ele, para a mente doentia dele, isto é uma vitória. Então ele precisa que você acredite que é o responsável por tudo que deu errado na sua relação. Eles fazem você acreditar nisso, eles vão te levar a esse pensamento, tá? Não se engane com relação a isso, para que você se sinta culpado e que não se responsabilize, porque o narcisista, o manipulador, o psicopata, ele não se responsabiliza pelos seus atos. Ele põe a culpa em você, ele põe a culpa na vítima. É assim que ele funciona. E aí você se pergunta, nossa, eu fiz de tudo pela relação, eu tratava como uma rainha, como um rei, como um príncipe, uma princesa, e a pessoa me traiu, me enganou, mentiu. Exatamente. Quanto mais você demonstra que quer tratar bem uma pessoa manipuladora, doentia, mais ela vai humilhar você. Porque mais ela percebe que você é uma grande pessoa, tem uma grande personalidade, uma grande alma, digamos assim, e ela se julga não ter isso, e realmente não tem, porque ela é uma pessoa baixa, pequena, ela é uma pessoa triste, coitada. Só que a tristeza dela não é culpa sua. A tristeza dela não é tua responsabilidade. A tristeza dela é fruto dos processos que ela viveu, é fruto dos traumas que ela viveu, é fruto das vivências dela. Não é tua culpa. Você conviveu com ela por um pequeno período de tempo da tua vida e da vida dela. Os traumas que ela carrega são coisas, são traumas muito profundos e que demandaram anos, muitos anos. Mas ela não tem consciência disso, então ela culpa cada pessoa que passa pelo caminho dela e faz com que cada um de nós que passamos pelo caminho de pessoas narcisistas, manipuladoras, sociopatas, psicopatas, paguemos pela dor, pelo sofrimento
pelas perdas que eles tiveram, mesmo a gente não tendo nenhuma responsabilidade, nenhum comprometimento, nenhuma culpa, nada com isso. Meus queridos e minhas queridas, então eu gravo esse vídeo agora para dizer a vocês que se você se sente culpado o tempo todo dentro de uma relação, se a tua companheira ou companheiro te faz sentir culpado por tudo que acontece na tua relação, tudo de errado que acontece, a culpa é tua. Mesmo quando você tem as melhores intenções e ela consegue transformar uma situação que deveria ser maravilhosa numa tragédia, num drama, numa briga, abra os seus olhos, porque você pode estar vivendo uma relação abusiva, tóxica porque te faz mal, né? Abusiva porque abusa da tua boa vontade, da tua disposição, da tua boa personalidade. Tóxica porque te envenena, te mata um pouco. É como se você morresse um pouco a cada dia dessa relação. Por isso são tóxicas como um veneno. Se você vive uma relação como essa, meu querido e minha querida, abra seus olhos. Abra seus olhos, porque a princesa encantada, o príncipe encantado, a rainha que você quer colocar no teu castelo, talvez seja a bruxa malvada, que na verdade está ali apenas para satisfazer os desejos do seu próprio ego, os seus próprios desejos, mesmo que isso signifique destruir o rei do castelo, a rainha do castelo. Fica a dica, pesquisem sobre narcisismo, estudem sobre relações tóxicas, relações abusivas, pesquisem sobre personalidades manipuladoras, porque vocês podem, a partir do conhecimento da psicologia, da psicanálise, das ciências humanas e sociais, perceber que você pode estar numa relação que está matando a sua alma e que pode levar, inclusive, à morte do seu próprio corpo. Então se livre do que te faz mal. Abra seus olhos, tá bom? Num outro momento a gente volta a conversar e eu vou ter muito prazer em dialogar com vocês sobre questões relacionadas às nossas vivências amorosas, às nossas vivências afetivas, que nos fazem muito bem quando são bem-sucedidas, mas que matam um pedacinho da nossa alma quando são mal-sucedidas, tá bom? Para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando você sentir que passou por uma situação como essa, e quando você constatou todos os aspectos de uma relação abusiva, considere a tua vida com essa pessoa como uma ferida, como um câncer, desculpa usar essa expressão, que precisa ser extirpado, tem que ser arrancado de você cirurgicamente. Você tem que cortar com bisturi e jogar fora. Aquele é um pedaço de você que está em putrefação. Um relacionamento com uma pessoa tóxica deve ser comparado com uma doença que apodreceu a sua carne e que, portanto, você tem que arrancar essa carne, esse pedaço podre de carne em estado putrefácil, para que ele não contamine todo o resto do seu corpo. É algo que vai doer, é algo que vai te fazer, que vai te dar muito medo, mas é melhor lidar com isso e arrancar aquilo que te faz mal antes que comprometa todo o teu organismo, toda a tua vida. É assim que você precisa lidar com as relações abusivas. É um pedaço de você que adoeceu, que apodreceu e que precisa ser arrancado para que no mesmo lugar possa surgir um novo tecido
de uma nova vida, de uma nova relação, de um novo momento da tua realidade, aonde você vai ter aprendido e não vai mais cair em armadilhas baratas de manipulação dessas pessoas desalmadas, tristes, infelizes, que querem passar para você a infelicidade, os desprazeres e até as desgraças que elas viveram. Meus amores, meus queridos, minhas queridas, libertem-se daquilo que faz mal para vocês, porque a vida é muito longa, tem muita gente nesse mundo, e se com quem você se relaciona a coisa não está funcionando e você mais sofre do que aproveita, do que fica feliz, do que fica contente, meu querido, minha querida, sai dessa, tá bom? Sai dessa. Essa pessoa fez você acreditar que a culpa era sua. A culpa nunca foi tua, meu amigo, minha amiga. Você pode ter lá um 10%, 5%, meio por cento, ou talvez até 50% de culpa numa determinada situação. Mas não deixe que o manipulador faça com que você se sinta o responsável pelo que não deu certo. Tá bom? É difícil, eu sei. Não é fácil, porque eles são muito convincentes. Mas vocês são especiais. Você se sinta como alguém especial. Você não seria alvo de um manipulador se você não fosse alguém importante. Você não seria alvo de um manipulador se você não fosse alguém com algo muito bom para oferecer. Porque o manipulador é uma espécie de um vampiro. E o vampiro ele não vai atacar um cadáver. Ele vai atacar alguém que tem vida. Ele vai atacar alguém que tem algo muito bom para oferecer para ele. Força vital. Ou seja, você, meu querido e minha querida, tem essa força vital. Você tem isso. Por isso que eles tentaram tirar isso de você, tá bom? Pense nisso. E nos próximos vídeos a gente pode elaborar melhor as nossas falas e tratar de questões mais específicas, tá bom? Fiquem muito bem, bebam água, se alimentem de forma saudável, durmam bem, procurem descansar. Isso faz muita diferença. Respirem fundo e saibam que o mundo é um grande universo de possibilidades, um universo quase infinito de possibilidades. Então não se enterre por conta de um relacionamento que não deu certo. Tá bom? Quem falou com vocês aqui foi o professor Ricardo e eu desejo para vocês uma noite muito legal e um dia melhor ainda. Tá bom? Beijos e abraços a todos. A gente se fala numa próxima ocasião.